Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um dos piores fatos que aconteceram na história da humanidade. Cara, talvez esse aqui seja o fato top um de degradação da moralidade humana. Foi onde as coisas começaram a ruir. E a gente está falando de 1971, o fim do padrão ouro. Vou mostrar para vocês um site bem interessante que mandaram lá no meu Discord. Lembre-se, se você quer ver aulas exclusivas, tutoriais de Bitcoin, cara, você quer aprender bastante coisa comigo? Entra na minha comunidade, tá? Tem um precinho aí que você paga mensal para você fazer parte, lá você tem acesso a muitas aulas. Inclusive, eu vou até colocar uma aula de adestramento de cães. Caso você não saiba, eu sou muito bom em adestrar cães. Inclusive, eu tenho até um Doberman, que é um cachorro de grande porte. E eu vou colocar tudo lá, porque são conhecimentos que eu não posto aqui no canal, mas podem fazer sentido para você. Então, recomendo bastante. Então, mandaram lá. O que aconteceu em 1971? Tem um site que mostra muitos gráficos e fatos de como a mudança do padrão ouro afetou na vida das pessoas. E olha que interessante isso aqui. Deixa eu até aumentar para vocês. O crescimento da produtividade e remuneração por hora desde 1948. Isso aqui é americano, tá? Isso aqui é tudo em dólar. Olha que interessante. Antigamente, antes de 1972, a produtividade e a remuneração andavam lado a lado. Quanto mais produtivo, melhor o salário. Olha que coisa interessante. Só que de 1971 até hoje, essa paridade acabou. Então, não adianta mais você subir a produtividade porque a remuneração não consegue acompanhar. E nesse site aqui tem diversos dados históricos e gráficos que mostram as distorções causadas pelo final do padrão ouro. Outro dado interessante é o preço do ouro. Então, a onça de ouro até 1971 estava por US$ 42 e esse preço já estava fixo há um bom tempo. Só que depois de 71, o preço começou a subir, descer e variar. Hoje em dia está custando US$ 1.984. Até mais que isso, porque isso aqui parou em 2023, a gente está em 2024. E essas distorções são causadas pelo final do padrão ouro, que é quando o governo para de basear o lastro da moeda, do dólar, em ouro e começa a imprimir dinheiro loucamente. Bom, tem muitas análises que você pode fazer aqui, ó. O preço do barril de petróleo, como era antes. Tem também a dívida americana. Você pode ver que a dívida americana, desde a década de 40 até 71, ela era uma dívida crescente, porém controlável. Depois que começou a imprimir dinheiro, olha o que aconteceu com a dívida. É até absurdo que eu não consigo mostrar isso na minha tela. Ó. É gigantesca a dívida americana. E ainda tem país que acredita que essa dívida pode ser paga. Como é que eles vão pagar uma dívida dessa? Enfim, são diversos gráficos, eu vou deixar o site na descrição para vocês olharem, mas também não é muito difícil de achar, só coloca aí o que aconteceu em 1971. E para fechar, eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Filhos por mulher. Então, antes de acabar com o padrão ouro, as mulheres tinham, em média, 5 filhos. Hoje em dia, a média mundial é de 2,5, ou seja, a metade, ok? Isso aqui está caindo cada vez mais. Você pode ver que essa análise vai até 2015, a gente já está em 2024. Eu me arrisco a dizer que hoje em dia é menos de dois filhos por mulher. Bom, isso aqui é bem extenso, tá, pessoal? Tem muita informação top. Um dia, quem sabe, a gente pode fazer uma live falando de tudo isso aqui. Cara, seria bem interessante. Mas o que eu quero falar para vocês? Vamos lá. É isso aqui que você precisa entender. Padrão ouro. O que era? O valor das moedas era diretamente ligado ao ouro. Cada unidade monetária correspondia a uma quantidade fixa de ouro, ou seja, para ter US$ 1, deveria existir certa quantidade de ouro. Para ter US$ 2, o dobro daquilo. US$ 4, o dobro de ouro daquilo, certo? Ou seja, a moeda era lastreada em ouro. O ouro foi utilizado como moeda por muito tempo,
Depois, viram que não era tão fácil fazer essa troca com ouro, porque tem gente que não sabe se o ouro é puro, tem ouro que vale mais do que o outro e etc. Então, começaram a utilizar papel moeda e para que o papel moeda fosse verídico, fosse validado, ele tinha uma ligação direta com o ouro. Até que chegou o momento que essa ligação foi perdida. Então, quanto mais ouro um país tinha, mais moedas ele tinha. Então, mais moedas ele poderia ter. Então, vamos supor que Estados Unidos achou uma mina de ouro e extraiu X ouro do local. Então, ele poderia imprimir dinheiro baseado naquele ouro que ele achou, certo? E aí, esses países poderiam converter essas moedas em ouro, ouro em moeda e etc. Então, para colocar mais dólares em circulação, os Estados Unidos precisavam ter ouro como garantia. E como todo mundo aceitava isso, todo mundo aceitava o padrão ouro, o dólar foi se tornando uma moeda extremamente valiosa, porque as pessoas, a população mundial sabia que para cada dólar no mundo, os Estados Unidos iria ter a quantidade suficiente de ouro, certo? Então, meu país aqui entrou em guerra e eu tenho 20 dólares. Vai lá, pega esses 20 dólares e teoricamente você poderia trocar por ouro. Se você estivesse precisando, é claro. Bom, e o que aconteceu em 1971? O padrão ouro acabou. O Estado agora poderia imprimir dólar infinitamente, sem precisar ter ouro como garantia. O que aconteceu aqui, pessoal? É importante que você entenda isso porque a maioria dos problemas que você tem na sua vida hoje em dia é por causa disso. Quando você vai no mercado e não consegue comprar tudo o que você quer, quando a escola dos seus filhos fica mais cara, quando as roupas ficam mais caras, quando sai um PlayStation 5 e você não consegue comprar, é por causa disso. É por causa disso, porque agora o governo pode imprimir dinheiro infinitamente. Não só os Estados Unidos, todos os governos fazem isso. Uns mais, outros menos. Para você ter noção, se a gente pega aqui a dívida americana, essa é a dívida americana. Os Estados Unidos é um dos países mais controlados. O dólar é uma das moedas mais controladas. Imagina isso aqui do real, Bolívar venezuelano, Argentina. Como é que você acha? Imagina esse gráfico aqui, peso argentino. É absurdo. Então, o valor real da moeda passou a depender da honestidade de político. É por isso que você não pode confiar em papelzinho lastreado na honestidade de político. Por que não? Porque o político, pessoal, vai ter político que é mau caráter, vai ter político que é honesto, tem político que é honesto. Ele fala, pô, eu não vou imprimir dinheiro porque isso vai ferrar a vida de todo mundo. Só que tem político que não. Tem político que vai falar, pô, eu quero ajudar os pobres, então eu vou imprimir bastante dinheiro aqui, vou aumentar a dívida, vou fazer sei lá o que, empréstimo com o banco, vou fazer isso para dar dinheiro para os pobres. Só que nesse meio ele está imprimindo dinheiro e está diluindo o dinheiro de todo mundo. Todo mundo que tem dinheiro na conta e deixou parado está sendo diluído. E aqui vem a degradação moral. Lembra que eu mostrei lá o gráfico das mulheres? As mulheres têm menos filhos? Que relação estranha, né? Quando o governo começa a imprimir a moeda loucamente, as mulheres param de ter filhos. Isso é uma relação bem estranha, mas a gente pode explicar isso. Então tem a degradação moral. A impressão de moedas não impacta somente na confiança entre os países no comércio. A impressão de moedas na sociedade causa muitos problemas, pois você retira o sonho das pessoas. E olha aqui que coisa triste, velho. Isso aqui é muito triste. Eu acho isso aqui uma das piores coisas que existem. Imagina um homem juntando dinheiro para comprar uma casa, trabalhando ali, ganhando seus 2.000 dólares, ganhando 1.600 reais por mês. Ele está juntando para comprar uma casa. A casa, quando ele começou a trabalhar, quando ele tinha seus 18 anos, a casa custava 40 mil. Agora esse cara tá com 30 anos. Sabe quanto é que tá custando a casa? 120 mil. 120 mil. O preço da casa não para de subir. É a mesma casa, no mesmo bairro, do mesmo jeito, é a mesma vizinhança, é toda igual. A casa, quando ela foi construída, ela valia 40 mil.
Tava novinha, valia 40 mil. Hoje em dia ela já tá bem destruída, porque já passou bastante tempo e ela tá custando 120 mil. Por que que isso acontece? Porque o governo dilui o dinheiro das pessoas. Se o governo está diluindo o dinheiro das pessoas, imprimindo dinheiro, as coisas ficam mais caras. O dono da casa não é bobo. Quando o dono. Aí você fala, pô, Lucas, mas esse dono da casa é muito ganancioso. A casa dele valia 40 mil, ele tá cobrando 120. Mas é claro, ele vai no mercado. O arroz em 94, o arroz custava 35 centavos. Agora ele custa 42 reais. Você acha que ele não percebe isso? O dono da casa não percebe isso? Pois é, todo mundo percebe isso. Porque até mesmo as pessoas que não sabem de economia, elas conseguem instintivamente evitar juntar dinheiro. As pessoas têm instinto de não juntar dinheiro. Dizem que o brasileiro, ele é péssimo com educação financeira. Isso é mentira, isso é mentira. O brasileiro não investe porque não vale a pena. O brasileiro não guarda dinheiro porque não vale a pena. Porque se ele guardar, o governo vai diluir o dinheiro dele. Ele não entende de economia, mas o brasileiro entende de história. Ele vê o preço das coisas subindo ao longo do tempo. Ele sabe que se ele não comprar agora, no futuro ele não vai conseguir comprar mais porque ele vai ser diluído. Olha como a economia é extremamente importante. Mas é economia de verdade, pessoal. Não é keynesianismo. É economia de verdade. Impressão de dinheiro destrói famílias, destrói a vida das pessoas. Então, as mulheres tinham em média 5 filhos. 5 filhos. Com o salário apenas do marido. O marido conseguia sustentar uma casa, comprar uma casa, ter mulher e ter 5 filhos. E ainda ter um carro. E ainda comprar alguns terrenos pela cidade. Com um salário. Por que, que, não, por que, que não consegue mais? Agora, os dois trabalhando, a mãe e o pai trabalhando, mal consegue ter um filho. Isso que eles ainda estão morando de aluguel. Por quê? Diluição do poder de compra. Como é que você tira o poder de compra das pessoas para transformar as pessoas em escravo? As pessoas estão guardando dinheiro? Vou imprimir mais dinheiro, porque o que ela está guardando vai valer menos. Simples. Outra coisa, o preço das coisas sempre subindo, mesmo com a tecnologia evoluindo. Antes tinha 40 pessoas trabalhando para chegar o café na tua mesa. Agora tem 2 pessoas e um monte de máquina para o café chegar na sua mesa. Repara no que eu disse. Antes tinha 40 pessoas trabalhando no processo para levar o café até a sua casa. Agora tem 2 pessoas e um monte de máquina. Te faço uma pergunta. O que é mais fácil, construir uma máquina ou construir uma pessoa? Você consegue aí construir uma pessoa, cuidar dela por 18 anos, fazer os planos de saúde, não deixar ela morrer e trabalhar bem a- depois dos 18 anos? Ou é mais fácil construir uma máquina? Bom, é bem mais fácil construir uma máquina, certo? Se é mais fácil construir uma máquina e se é mais barato construir uma máquina, porque eu não tenho que cuidar 18 anos da máquina, construiu, tá pronto, é pronto. Só paga uma vez. Se o processo ficou melhor, se a tecnologia melhorou, se os pesticidas ajudam a não morrer o, o grão de café, a planta do café, se tudo isso evoluiu, por que, que as coisas estão subindo de preço? Se a tecnologia evoluiu, as coisas deviam estar mais barato, ficou mais fácil de fazer. Pois é, o governo imprimindo moeda, diluindo o seu poder de compra. Não vale a pena poupar. O que acontece quando não vale a pena poupar dinheiro? Adivinha? As pessoas jogam no tigrinho. Você vai criticar quem joga no tigrinho? Ah, Lucas, mas o tigrinho tem 0,0001% de chance de ganhar. Tá, mas se você deixar o dinheiro parado, você tem 100% de chance de perder dinheiro. 100% de chance. Porque o governo vai ficar te diluindo. Imagina o cara que guardou dinheiro em 1971, que ele guardou dólares no colchão. Tipo, ele guardou, sei lá.
Ele guardou vários dólares no colchão. O que que ele consegue comprar hoje com aquele dinheiro? 100 vezes menos do que ele comprava na época? Foi uma boa ideia guardar? Não. Isso aqui, pessoal, isso aqui que eu só estou falando de impressão de dinheiro, tá? Nem tô falando de investimento. Porque se for falar de investimento aqui, vocês vão me matar. Mas beleza. Lembre-se que o cara que imprime a moeda é o Estado. E o Estado só pode te ajudar de duas formas. O Estado só pode ajudar os pobres de duas formas. A primeira, cobrando imposto, que seria roubando o seu dinheiro forçadamente, para depois te dar esse dinheiro de alguma outra forma, que é em um serviço podre, entendeu? Por exemplo, o SUS. Ele rouba em impostos e te entrega em serviços, ele não te entrega em dinheiro. Te entrega em serviços. Não, ele entrega em dinheiro também, por exemplo, o Bolsa Família. Entrega. Mas normalmente ele te entrega em serviços. O que ele te rouba é muito mais do que ele te entrega, porque o Estado só é capaz de oferecer serviço lixo. Então essa é uma forma dele te ajudar, que é uma porcaria, mas também tem a forma número 2, que é imprimindo dinheiro. Ele te rouba sorrateiramente. Então, o Estado te rouba de duas maneiras, uma é forçada e a outra é por baixo dos panos, sorrateiramente. Mas ele te rouba das duas formas. Tudo isso para te ajudar. Te ajudar com serviços que você nunca vai querer usar, porque são podres. E as pessoas que trabalham no Estado utilizam serviços privados. Quando o presidente toma uma facada, ele vai aonde? No SUS ou no Sírio-Libanês? Quando um presidente está passando mal porque o avião dele deu uma turbulência, ele vai onde? No SUS ou no Sírio-Libanês? No Albert Einstein? Pois é, então já está meio que respondido. Então, o que aconteceu em 1971? O fim da moeda. Mas graças a Deus, hoje em dia temos uma solução. E essas vocês já sabem qual é. Inclusive, se quiser aprender mais sobre Bitcoin, participe aí do meu Discord, que lá tem aula de como você comprar isso de maneira segura para não ser roubado. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.